O vídeo de hoje, ele é a parte 2 de um vídeo que nós soltamos aqui no canal do Trademap alguns dias atrás. Se você não assistiu esse vídeo, ele vai aparecer como sugestão para você aqui em cima, ou aqui em cima, em algum cantinho da tela. Você pausa esse, assiste esse que é a primeira parte e depois volta aqui. E por que a gente fez isso? Primeiro, óbvio, para ficar um pouquinho mais confortável para você assistir esses conteúdos, talvez não ficar um conteúdo muito maçante ou muito longo, e também porque esses dois vídeos eles super se complementam. Na primeira parte, eu falei sobre os ciclos econômicos e falando aqui de Brasil, eu falei muito sobre os ciclos das commodities e como ele acaba influenciando diretamente a nossa bolsa de valores aqui no Brasil. Fiz inclusive a recomendação de um livro, né, o Dominando o Ciclo do Mercado, do Howard Marks, que fala muito sobre algumas características comportamentais e também quantitativas, né, sobre o momento que a gente está vivendo de um ciclo econômico e como isso impacta na nossa bolsa de valores, mas eu também disse que nessa parte 2 eu iria trazer para vocês o que a gente poderia considerar alguns setores, algumas empresas um pouco mais cíclicas, como que a gente poderia usar isso ao nosso favor e como que a gente pode encontrar, inclusive, essas empresas através do Trademap, olhando tudo isso na prática. Então, antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e agora sim, me acompanharem até o final do vídeo. Bom, pessoal, eu primeiro preciso trazer para vocês que geralmente a gente separa alguns setores como setores perenes, que eles são sempre muito consumidos, por exemplo, o setor de energia, o setor financeiro, de saneamento, de saúde, são setores que as pessoas precisam de alguns produtos no dia a dia para sobreviver ou que ficaria muito difícil sobreviver sem algum desses produtos, como por exemplo a energia elétrica. Então esses são alguns setores que a gente considera que são perenes. E em contrapartida, temos alguns setores que eles são um pouquinho mais cíclicos. Alguns que são um pouco mais cíclicos porque estão ligados diretamente com a questão das commodities e outros que são cíclicos pelo momento econômico que a gente está vivendo. Aqui eu quero citar um primeiro exemplo, o setor de varejo. O setor de varejo não necessariamente está correlacionado com o setor de commodities, que, né, a gente pode falar de milho, soja, boi, café, commodities financeiras como dólar ou até mesmo metálicas como minério de ferro e tal, mas ele está sim correlacionado, o setor de varejo, com o atual momento econômico que a gente está vivendo. Então, durante a pandemia, nós tivemos aí um impacto muito grande na economia. O setor de varejo ele até conseguiu se destacar de certa maneira, principalmente aquelas empresas que estavam muito bem posicionadas no online, vendendo online. As pessoas foram para dentro de casa, começaram a perceber algumas coisas que elas falaram assim, caramba, como é que eu vivia sem isso antes? Ou teve gente que atacou a louca da reforma, e eu fui uma dessas, né? E começou a fazer reforma dentro de casa. Então muitas empresas conseguiram muito bem naquele período. Só que o que aconteceu de lá para cá? Os preços, eles acabaram subindo. Nós tivemos um desequilíbrio entre oferta e demanda e, consequentemente, quase tudo que a gente olha ficou caro. Consequentemente, isso acaba impactando nos índices de inflação. Então, se nós temos expectativas de índice de inflação de 2 dígitos, consequentemente, nós entendemos que muita coisa ficou cara. E quando a gente fala do setor de varejo, quando nós temos muita coisa ficando cara, o brasileiro como um todo perdendo o seu poder de compra, esse é um setor que pode acabar sofrendo um pouco e foi basicamente o que a gente viu nesses últimos meses. Nós vimos lojas americanas, Via Varejo, Magazine Luiza, várias empresas desse setor sofrendo um pouco até por conta disso. Apesar de nós estarmos vendo uma recuperação econômica em diversas outras áreas, ainda assim essa diminuição do poder de compra do brasileiro como um todo pode acabar sim afetando diretamente o resultado dessas empresas, porque as pessoas precisam começar a elencar prioridades com o que elas vão gastar, e simplesmente não dá pra gente sair metendo louco como muita gente fez no ano passado, em 2020. Então esse é um setor que ele pode ser um pouquinho mais cíclico, dependendo do momento econômico que a gente vive. Agora, um outro setor que talvez ele pode ser um pouco mais cíclico, e aí depende um pouquinho de commodities, pode ser, por exemplo, o setor de agro, né? Nós temos algumas empresas que estão nesse setor do agronegócio, e aí se nós temos talvez uma China da vida demandando menos commodities, porque eles estão desacelerando um pouquinho na recuperação
ou no crescimento, consequentemente, nós vamos exportar menos. As empresas que nós temos aqui na Bolsa de Valores, talvez elas podem ter resultados um pouquinho mais tímidos e aí, consequentemente, elas podem entrar aí em alguns ciclos de baixa, dependendo do tempo que demorar esses ciclos dessas commodities. Então, basicamente, eu queria trazer esses exemplos para nós entendermos que existem aqueles setores perenes que muitas vezes podem crescer um pouquinho por ano, mas que não, às vezes não vão ser aquelas ações ou aqueles ativos que vão subir 500, 600, 700%. E nós temos algumas empresas que elas são um pouquinho mais cíclicas, que oferecem um pouquinho de mais risco, né, de risco maior, mas que também podem trazer um retorno relevante aí, e talvez se a gente consegue surfar um boom das commodities ou um ciclo econômico positivo e duradouro, elas podem sim serem puxadas um pouquinho mais do que aquelas outras ações que são mais feijão com arroz. E é claro que para você utilizar isso para sua estratégia, você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo, porque muitas pessoas que optam por ter empresas um pouco mais cíclicas na carteira, elas têm momento de entrar e muitas vezes momento de sair, de realizar lucro. Então você precisa ficar atento aos sinais que o ciclo está mostrando para você. Se nós temos uma China demandando um pouquinho menos de commodities, será que isso é algo momentâneo? Será que o que está acontecendo lá na China logo vai se resolver e a gente volta a ter um crescimento nas commodities? Ou não? A China ela está sim sinalizando que não vai crescer de forma tão acelerada como ela crescia uns anos atrás e, consequentemente, as commodities elas até podem ter um certo ganho, mas não vai ser talvez como foi de 2002 a 2008 que nós vimos, né, um boom das commodities que também puxou muito a nossa bolsa de valores. Então, todas essas questões, todos esses sinaizinhos, para quem for ficar comprando e vendendo ativos, né, colocando na carteira porque eles são um pouco mais cíclicos, precisam ficar atentos a esses sinais. E aí, tem as outras pessoas que simplesmente dizem não. Não quero investir nesse tipo de empresa porque eu não tenho tempo para ficar acompanhando tudo que está acontecendo no mercado, no mundo, e aí essas empresas de repente podem estar me dando um ganho muito grande, mas eu não vou saber a hora de vender, elas podem simplesmente cair e devolver todo aquele ganho que eu tive. E aí essas pessoas simplesmente preferem não ter esse tipo de ação na carteira. E eu já quero saber de você, que tipo de investidor você é? Você tem alguma empresa que é um pouquinho mais cíclica ou não? Você foge desse tipo de empresa e prefere aquelas que são um pouquinho mais perenes e que conseguem aí ter um crescimento pequenininho, nem que seja um pouquinho por ano? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. E agora, gente, só pra gente já se encaminhar pro final do nosso vídeo, eu quero trazer para vocês como que a gente encontra, inclusive, essas empresas que são um pouco mais cíclicas. A gente consegue fazer isso através do Trademap e para isso eu já quero compartilhar minha tela com vocês. Aqui eu tô na minha tela do Trademap, gente, e eu vou vir aqui em Explorer. Se eu vier em Explorer, vocês vão ver que eu consigo fazer um filtro das minhas ações, sejam ações no Brasil, ações lá fora, e eu posso também fazer isso por setor. Então eu vou aplicar alguns filtros para a gente entender melhor como que funciona. Aqui eu vou colocar ações Brasil. Aqui eu consigo optar por escolher o setor. Por exemplo, eu sei que eventualmente petróleo, gás, biocombustível pode ser um setor um pouquinho mais cíclico, apesar de que muita gente usa combustível e tudo mais, quer queira ou não, uma Petrobras da vida, como vocês estão vendo aqui, ela pode sim ter o seu resultado afetado dependendo do valor do barril de petróleo. Então eu posso fazer um filtro conforme essa questão do setor. Se eu quiser sair de petróleo e gás, eu posso vir aqui, ó, consumo cíclico. Aqui já está dizendo na cara que é um consumo cíclico e que ele pode, ora, ter um consumo cíclico maior e ora a gente pode ter aí uma desaceleração nesse consumo. De cara, vocês já estão vendo aqui, olha, Magazine Luiza, Lojas Renner, Alpargatas, nós temos várias empresas, principalmente do varejo, que acabam se encaixando nesse consumo cíclico e que também pode ser afetado diretamente pelos ciclos econômicos, né? Agora, vocês podem sair talvez um pouquinho dessa questão do consumo cíclico e o que a gente pode tentar dar uma olhadinha aqui? Se a gente vier em materiais básicos,
Se eu vier aqui em materiais básicos, eu vou encontrar várias empresas que são comoditizadas, assim como a Petrobras, que eu mostrei anteriormente. Então nós temos aqui a Vale, a Suzano, a Braskem, a Gerdau, CSN Mineração. Então todas essas empresas, elas dependem de alguma commodity e dependendo do ciclo que a gente está vivendo, do valor dessas commodities em específico, elas podem ser afetadas. Nós vimos o quanto Suzano nesses últimos anos, ela foi penalizada por um certo tempo, porque o papel, a celulose em si, acabou entrando num ciclo de baixa e, consequentemente, acabou afetando diretamente o resultado dela. Então é importante a gente entender o comportamento de cada uma dessas ações, como elas estão correlacionadas ou com o ciclo econômico, ou com o ciclo das commodities, ou com os dois em si, porque as duas coisas, óbvio que se conversam muito, até mesmo para você entender, olha, fiz o filtro, tem tal empresa que eu tenho interesse, mas você precisa ficar antenado se você vai ter hora para entrar, se você vai ter hora para sair e realizar esse lucro e talvez esperar aí um próximo ciclo de alta, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram esses dois vídeos que eu queria trazer para vocês. Um acaba complementando o outro, eu acho que tem como a gente entender muito bem como funciona essa questão dos ciclos e como a gente pode aplicar isso dentro da nossa carteira de investimentos. Porém, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você investe inclusive em alguma empresa que ela é um pouquinho mais cíclica, pode colocar tudo aqui nos comentários que a gente está sempre atentos. Eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.